Olá, meus irmãos, que alegria estar com vocês em mais uma Palavra Encarnada. Sou Sandoval Matoso, filho da luz. Estou aqui então para partilhar com vocês do tesouro que o bom Deus nos dá, que é o seu Evangelho. Então, mais uma vez, nós nos reunimos juntos nesse dia 13 de junho, dia muito especial, em que meditamos a Palavra do Senhor, meditamos o seu Evangelho e juntos como comunidade nos colocamos à sua escuta e nos perguntamos: o que queres de mim, Senhor? O que queres de nós, Senhor? Então vamos com alegria, com o coração repleto de gratidão e esperança, abrir o nosso espírito, abrir o nosso ser para colher a boa nova de Deus que vem nos salvar, vem nos iluminar, vem nos libertar e nos motivar a ser aquilo que fomos criados. Estamos juntos então, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho proclamado está no capítulo 4 do livro de São Marcos, versículos 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quanto tesouro é o Evangelho de hoje, não é mesmo? O Evangelho de hoje, o próprio Jesus fala sobre a palavra, então é uma espécie de metalinguagem, né, em que ele fala da própria palavra, ele fala do próprio Evangelho, ele fala da própria lei de Deus. Primeira coisa que nós devemos meditar no dia de hoje é como é que anda a minha intimidade com essa palavra, como é que anda essa intimidade com o reino de Deus. Ele vai falar justamente sobre a palavra e sobre o reino. Ele vai explicar desse reino de amor. Ele vai explicar para nós e revelar para nós o reino, a promessa do Pai, a nossa salvação, como diz Filipe Neri, o nosso paraíso, São Filipe Neri, não é? O nosso paraíso. Então é muito bonito a gente perceber isso. Como é que tem sido a minha busca por viver o reino de Deus? No Pai Nosso, nós suplicamos, não é? E pedimos ao bom Deus: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando nós pedimos no Pai Nosso para que venha a nós o vosso reino, significa dizer que nós nos comprometemos como cristãos, como seres humanos, a edificar o reino de Deus aqui na terra por meio das boas ações, por meio das obras de misericórdia, sendo aquilo que fomos criados, vivendo a nossa vocação. Então Jesus vai dizer: o reino de Deus é como alguém que espalha sementes. Você não vê a hora que a árvore fica pronta, mas de repente, né? Ou seja, aos pouquinhos ali no seu processo, você vai vendo. E é interessante perceber como existe aqui um procedimento, como existe uma didática. Primeiro você vai ver o que? As folhas, depois a espiga e depois os grãos. O mesmo acontece com a nossa caminhada. O mesmo acontece com o reino de Deus em nosso coração, no nosso ser, com o carisma. Aos pouquinhos ele vai brotando, ele vai frutificando. E a gente então não precisa querer ser imediatista, achar que nós devemos já estar prontos, que o outro tem que estar pronto, que os irmãos têm que estar pronto, não é? Mas compreender a beleza desse processo, de ver a semente germinar. É a doce espera do semeador. Eles têm a missão de semear, não necessariamente colher os frutos. Entendem? Que a nossa caminhada seja assim, que nós possamos viver esse tempo tão bonito, que é quando a semente ali ela vai movendo a terra, ela vai germinando e sem perceber, de repente, já surgem, né, os primeiros sinais.
É assim que acontece também na nossa caminhada no reino de Deus na nossa terra. Cristo, então, ele vai trazer outras metáforas, ele vai trazer outras comparações para que nós possamos ter uma visão maior ainda e mais ampla e completa do reino de Deus. Olha que interessante. Ele vai, então, comparar o reino de Deus como um grão de mostarda, que é uma semente tão pequenininha. Parece que a nossa ação também às vezes é insignificante. Parece que muitas vezes o nosso fazer, o nosso ser, não adianta de nada em meio a uma cultura de tanta indiferença. Mas o reino de Deus é assim, um grão de mostarda, que quando é semeado e quando é lançado, vai se transformar numa das maiores árvores, de modo que os próprios passarinhos do céu vão descansar sobre a sua sombra. Essa parte do passarinho é muito bonita, né? Porque o passarinho representa as coisas do alto. Então, quando nós, na humildade, na simplicidade, como vai dizer Santa Teresa de Calcutá, o meu trabalho é uma pequena gotinha no oceano, mas sem ele o oceano não seria o mesmo. É justamente esse grãozinho de mostarda que a gente acha que não, muitas vezes vai impactar, mas impacta pela graça de Deus, como o grão de mostarda. Que o nosso ser lumen, que o nosso ser cristão, que o nosso ser católico seja esse grãozinho de mostarda, humilde, despretensioso, mas que se lança. E nessa humildade, como Davi, percebe então a grandeza do amor de Deus. É interessante a gente perceber que Jesus ele anuncia a palavra usando muitas parábolas para que as pessoas pudessem compreender. Será que hoje a sociedade ela tem compreendido a nossa ação? Na oração de São Francisco nós pedimos a Deus, né, o Mestre, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Tá, isso é uma coisa, mas quando eu digo compreender é no sentido de anunciar a palavra, anunciar a luz. Como tem sido o nosso anúncio? Os outros têm conseguido compreender? Né? Os outros têm entendido, têm recebido a mensagem da maneira que Deus quer, da maneira que Deus me criou para anunciar? Eu tenho realmente sido fiel ao meu chamado? Eu tenho realmente sido fiel àquilo que eu fui criado para ser? É interessante perceber como Cristo ele se adequa à realidade do outro. Como o kênosis do nosso Senhor, ele não encontra, vamos dizer assim, uma forma, um significado e uma potência máxima no esvaziamento da cruz, mas o kênosis do nosso Senhor, ele também encontra essa forma tão bonita na maneira de anunciar esse reino. Então vai lembrar muito também o que São Paulo fazia, né? Com os fortes me fiz fortes, com os fracos me fiz fraco. E hoje, como é que tem sido então o nosso anunciado essa palavra, a luz que candeia, ilumina o nosso coração e chega no coração dos irmãos? Quando Jesus estava sozinho com os discípulos, aí sim ele explicava a necessidade também de ficarmos a sós com o nosso Deus. A necessidade também de ficarmos a sós conosco também, para depois, a sós com Deus, a gente compreender o que Ele quer para a nossa vida. Meus amigos, então, meus irmãos, que nós possamos deixar que essa palavra seja anunciada, que a luz seja sim revelada, manifestada para os homens e que o reino de Deus já seja algo real, concreto e vivo no meio de nós. Que nós possamos viver esse tempo em que a própria semente vai germinando, em que quando o reino de Deus é anunciado no coração dos homens, ele vai encontrando morada e cabe a nós somente esperar e fazer a nossa parte. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Vamos lá, hein? Vida eterna até o fim. Vamos, homem!